Eu quero controlar a glicose, mas eu não sei o que comer. Se você tem esta dúvida, assista esse vídeo até o final. Tudo bom? O meu nome é Alexandre Assunção. Eu sou o fundador aqui do canal Diabetes Descomplicada, assim como da página e do site que levam o mesmo nome. Obrigado por estar me assistindo e este é o assunto da nossa conversa hoje. O que comer para controlar a glicose no sangue? O nível de glicose elevado no sangue é o principal sintoma da doença diabetes tipo 2. Isso possivelmente você já sabe. Se esse nível de glicose subir muito, a pessoa vai desenvolver uma condição chamada hiperglicemia. Os sintomas da hiperglicemia não aparecem da noite para o dia. Os sintomas levam dias, semanas, talvez meses para aparecer. E entre os principais sintomas destacam-se a sede em excesso, vontade de urinar com frequência durante o dia, cansaço, dores de cabeça e a visão embaçada ou visão turva. Quanto mais tempo a pessoa tiver hiperglicemia, maiores serão as consequências e mais graves as consequências para a saúde dela no futuro. A alimentação ou a má alimentação é o principal fator que causa a hiperglicemia. Se a pessoa comer o tipo errado de alimento, a hiperglicemia vai subir muito. Mas além da alimentação, existem 4 fatores que contribuem para que a hiperglicemia suba no sangue. E são eles: a dosagem errada de medicamentos, o uso indevido da insulina, níveis elevados de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais estressada a pessoa for, maior o nível de cortisol e maiores as chances da pessoa desenvolver hiperglicemia também. E o quarto fator é o sedentarismo, a falta de atividade física. E por que eu estou falando tudo isso antes de te falar em si a lista de alimentos que comer? Porque é importante que você saiba qual é o caminho que os alimentos tomam ao entrar no seu corpo e o que causa, qual é a consequência da má alimentação, certo? Então é importante entender, dar um passo atrás e entender um pouco mais a fundo o que de fato é a doença e o que está causando, para depois sim aprender a tratá-la. Vamos lá. Quando a gente come, a comida entra no sistema digestivo e a partir daí o organismo começa a quebrar, vamos usar a palavra quebrar, os carboidratos deste alimento e transformar em moléculas de açúcar. Uma dessas moléculas de açúcar é a glicose. A glicose é a fonte de energia mais usada pelo nosso corpo. Então, o que acontece? A pessoa comeu, o alimento entrou no sistema digestivo, ali os carboidratos foram convertidos em glicose. E o que esse aumento da glicemia no sangue quer dizer? Este é o sinal para o pâncreas liberar a insulina. Insulina é o hormônio-chave do nosso corpo. Ela possui diversas funções. No vídeo de hoje nós vamos conversar principalmente sobre 2 funções. A primeira é que você já sabe, já ouviu, provavelmente já cansou de ouvir, na verdade, que a insulina reduz a glicemia. Que a função primordial da insulina é diminuir a glicose no sangue. Ponto. Isso aí é básico. A segunda principal função da insulina, nós vamos conversar um pouco mais adiante, que aí vai fazer sentido. Se eu falar agora, talvez te embaralhe um pouco, te complique para entender o vídeo. Então, mais adiante a gente conversa. Você comeu, a glicose subiu no sangue, o pâncreas liberou a insulina tira essa glicose do sangue e leva até as células. Ela facilita o transporte e também com que as células absorvam com mais facilidade e rapidez a glicose. Esse aí então é a função da insulina. Mas o que acontece com o restante da glicose que ficou no sangue? O que acontece então com a glicose que sobra? A insulina, ela não pode deixar essa glicose no sangue porque faz mal ao corpo, faz mal à nossa saúde. Então ela precisa levar para algum lugar. Ela leva para o fígado, lá o fígado vai converter essa glicose em glicogênio. Glicogênio nada mais é do que cadeias de glicose juntadas, unidas, tá? São pequenas moléculas de glicose unidas. Após essa conversão em glicogênio, uma parte desse glicogênio vai permanecer no fígado. Nós temos 2 principais lugares de armazenamento de glicogênio no corpo. Um é o próprio fígado, mas é um estoque pequeno, cerca de 1.700 calorias mais ou menos, podem ficar armazenadas de glicogênio ali. E o restante? O restante do glicogênio, a insulina pega, tira do fígado mais uma vez e leva para os músculos.
Os músculos têm uma capacidade muito maior de armazenamento de glicogênio. Lá, a insulina armazena esse glicogênio que será usado quando o corpo precisar de glicose rápida no sangue. Principalmente quando é feito exercício de alta intensidade, o organismo precisa de glicose rápida, de absorção rápida. Então, pega esse glicogênio dos músculos e usa. Esse é o processo básico e explicado bem simples e rápido de como acontece o processo para que a gente não tenha hiperglicemia, para que o nível de glicose permaneça saudável no sangue. E conforme a glicose vai diminuindo, o nível de insulina também. Ele vai se normalizando. Este processo ocorre da mesma forma, da mesma maneira em quem tem diabetes tipo 2. A pessoa que já tem diabetes tipo 2, o nível de glicose dela no sangue já está um pouco elevado. Confere? Esse é o principal sintoma da doença. Se ela já está com um pouco mais de glicose no sangue, ao comer vai injetar mais glicose no sangue. A pessoa que tem diabetes tipo 2, as células dela já têm glicose. Elas estão cheias de glicose. Os estoques de glicogênio, tanto no fígado quanto nos músculos, estão esgotados, estão cheios. O metabolismo dela está uma bagunça. O pâncreas está exausto, porque esteve produzindo insulina o dia todo por causa do excesso de glicose no sangue. Então o pâncreas se viu forçado a produzir mais insulina para tentar reduzir. Então o pâncreas já está esgotado, está ganhando peso e tudo o que a pessoa faz é o quê? Tomar medicamentos. Por quê? Porque ela recebeu a notícia de que a doença está progredindo e tudo o que pode fazer é tomar medicamentos para controlar o nível de glicose. Mas perceba o seguinte, essa glicose está alta no sangue por causa do tipo de alimento que ela comeu. Se ela tomar mais medicamentos, ou eles vão forçar o pâncreas a produzir ainda mais insulina, ou simplesmente vão forçar as células a aceitar essa glicose. Mas esses medicamentos não vão impedir que mais glicose entre no sangue. Esses medicamentos estão tratando o sintoma, que é o nível elevado de glicose no sangue. Mas o que fazer para impedir que mais glicose entre no sangue? Isso aí nenhum medicamento pode fazer, apenas a pessoa. Como? Escolhendo o tipo correto de alimentos. Ou seja, escolhendo os alimentos que não são quebrados em moléculas de açúcar e absorvidas rapidamente pelo organismo. Este é o primeiro passo. Mas aí você pode me falar o seguinte, mas se não comer glicose, eu vou ter hipoglicemia, eu vou ficar fraca, eu vou desmaiar. Eu tenho certeza que esta é uma dúvida que muitos, mas muitos de vocês que estão me assistindo agora têm. E está tudo bem, é normal ter essa dúvida. Mas pensa comigo o seguinte, toda essa glicose que você comeu até agora e os medicamentos e a insulina tiraram do sangue. Para onde que foi essa glicose? Ela simplesmente foi derretida? Ela sumiu? Do nada assim ela sumiu. Você tomou o medicamento e a glicose, pum, sumiu, foi derretida? Não. Ela continua aí com você. Sim, você continua com essa glicose. Uma parte dessa glicose, eu recentemente falei que foi transformada em glicogênio e está no fígado e nos músculos. Perfeito. Mas é só isso mesmo? Será que é só aí que nós temos glicose? Você quer saber onde mais temos glicose? Você quer saber mesmo? Olhe para baixo. Ali na região do umbigo, pegue a sua mão e faça assim. Aperte aí. O que é isso aí? O que é isso aqui? Você sabe me dizer o que é isso? Talvez você me responda, é gordura. Aqui vai uma notícia para você, então. Vai uma curiosidade. Talvez você não ouça outras pessoas falarem isso. Então preste bastante atenção. Isso aí é glicose, é açúcar armazenado na forma de gordura. Anotou bem? Presta atenção. Isso aí na sua barriga é glicose ou então açúcar transformado em gordura. E você pode acessar ela quando quiser. Você pode derreter ela e usar como fonte de energia. Sim, você pode fazer isso. Como? Já vamos chegar lá. Porém é o seguinte, para você poder usar esse estoque de glicose, de açúcar que você tem aí, o primeiro passo a ser feito é parar de comer glicose. Concorda que se você continuar comendo glicose, o corpo vai se ver obrigado a lidar com ela porque ela está no sangue? Se ficar no sangue, é perigoso, certo? Se você continuar comendo glicose, o corpo vai continuar tirando do sangue e estocando aí principalmente na barriga. Então, o primeiro passo para poder
acessar a glicose, o açúcar, a gordura que já está no corpo, é não comer glicose. Este é o primeiro passo, é básico isso, tá? É básico. Se você continuar comendo essa glicose, vai ser muito, mas muito mais difícil você usar a que já tem no corpo. Essas explicações que eu dei até agora são simples, é só para dar um contexto, tá? É só para a gente falar na mesma página do que é diabetes tipo 2, o que é o nível de glicose, o que é muito. Agora vem a pergunta tema, né, do vídeo. O que comer para controlar o nível de glicose? A alimentação. Nós temos basicamente 3 grupos alimentares: carboidratos, proteína e gordura, certo? Então tá. Vamos falar então primeiro das fontes de proteína. Carnes, todos os tipos. Carne de porco, carne de gado, ovelha, frango, peixe, carne assada, carne moída, salame também pode, calabresa, linguiça. Fontes de proteínas animal. Comidas do mar: camarão, peixes, lula, polvo, mexilhão, lagosta, caranguejo, vieira. Existe uma infinidade de excelentes opções. Além destas, ovos de galinha, excelentes opções. Temos também o tofu e o tempê, tempê é um alimento fermentado original da Indonésia. Se você quiser procurar, é uma opção também. Gorduras naturais, fontes saudáveis que podem te ajudar a controlar a glicose: azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de coco, leite de coco e banha de porco. Banha, sim, pode ser usada, fica tranquilo. Laticínios, vamos lá: queijos, requeijão, manteiga ghee, creme de leite, ricota, cream cheese, iogurte natural. O que eu estou falando são produtos naturais, certo? Então tá bom. Vegetais. A lista de vegetais é gigantesca. Eu vou dar algumas opções, porque senão o vídeo poderia ficar aqui falando sobre horas só das opções de vegetais. Mas vamos lá: abacate, alface, couve-flor, espinafre, cebola, brócolis, aspargos, pimentão, pimenta, salsa, vagem, tomate. A lista é gigante, tá? Algumas dicas e esclarecimentos agora. Se você não tem um espaço para plantar, para fazer sua hortinha e ter ali os seus pés de alface ou qualquer outra salada em si, quando for comprar, quando for escolher, prefira sempre produtos orgânicos. Orgânicos, livres de pesticidas e metais pesados. Essa aí é para começar, tá? Sobre os ovos. Ovos de galinha caipira criados no pátio, soltas, são superiores, são melhores. Isso já foi testado, já foi comprovado que os ovos de galinhas caipira criados no pátio, soltas, se alimentando do que elas realmente devem se alimentar, possuem mais nutrientes. A quantidade de nutrientes e a qualidade dos nutrientes dos ovos são melhor do que das galinhas criadas presas, comendo ração e mais hormônios, aquelas outras porcarias, certo? Carne processada é diferente de carne de um animal criado solto, comendo pasto. Um animal que é criado solto, comendo pasto, ou seja, comendo o alimento que ele evoluiu comendo, que o organismo dele está adaptado a comer, é diferente de um animal criado preso, praticamente numa jaula, apenas recebendo uma ração e injeções de hormônios e mais um monte de venenos. Um monte de porcarias que você encontra aos montes nos supermercados por aí. É diferente. Assim como na qualidade dos ovos das galinhas, a carne processada também é diferente da carne de um animal criado solto. A diferença de nutrientes é grande, tá bom? Falei sobre as proteínas, laticínios eu falei também. Falei sobre gorduras, mas talvez você esteja se perguntando por que eu não falei dos carboidratos. Eu falei que existem 3 grupos de alimentos, por que eu não falei de carboidratos? Será que eu não falei? Bom, eu mostrei as fontes de proteína, de gordura, tudo certo. E falei também dos vegetais e saladas, que são fontes de minerais, de vitaminas e também de fibras. Por que isso é importante? Porque as fibras são um tipo de carboidratos que não são absorvidas pelo nosso sistema digestivo.
as fibras passam praticamente intactas por todo o nosso sistema digestivo. Elas vão ter, digamos que, utilidade no nosso intestino, apenas lá. Já fiz, inclusive, um vídeo separado falando apenas sobre as fibras. Você pode assistir depois. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você ver certinho. Então, as fibras, elas são carboidratos, sim. Por elas não serem digeridas pelo nosso sistema digestivo, por não serem quebradas em moléculas de açúcar, elas não alteram ou alteram muito pouco a nossa glicemia. Por isso que as fibras são os carboidratos que podem nos ajudar a controlar a glicemia. E por que estes alimentos que eu citei agora são opções saudáveis para controlar a glicemia? A explicação mais simples e reta ao ponto é a que eu falei agora, porque esses alimentos não são quebrados em moléculas de açúcar e assim não aumenta a glicose. Simples. Estes alimentos são conhecidos por fazer parte da alimentação chamada low carb. Talvez você até já tenha ouvido por aí, dieta low carb, que traduzido ao pé da letra nada mais é do que dieta baixa em carboidratos ou pouco carboidratos. A partir de agora nós vamos para a tela do meu computador que está aqui, nós vamos dar uma olhada no que a ciência tem a nos dizer sobre os efeitos de uma alimentação low carb, ou seja, de pouco carboidrato com esses alimentos na saúde de quem tem diabetes tipo 2, certo? Vamos aqui para a tela do meu computador. Tela do meu computador compartilhada com você, então vamos ver agora o que nós vamos estar vendo aqui. Esta aqui é uma revisão sistemática. Foi publicada em 2017. Exatamente significa ser uma revisão. Isso quer dizer que os pesquisadores, os autores desse estudo, eles revisaram pesquisas e estudos anteriores sobre este mesmo tema, que é o quê? O efeito de uma dieta baixa em carboidratos no gerenciamento de diabetes tipo 2. Se você não entender alguma coisa que eu estiver falando, porque são termos bastante técnicos, eu vou tentar descomplicar o máximo possível. Mas se mesmo assim você não entendeu alguma coisa, ficou na dúvida, escreva nos comentários aqui abaixo, não tem problema, tá? Você me dizendo o que não está entendendo nos vídeos, nos conteúdos, fica mais fácil, assim eu consigo criar conteúdo de uma maneira que todo mundo possa entender. Inclusive vai ajudar você a analisar quando vê essas manchetes que dizem que comer tal alimento emagrece, reverte diabetes e nova pesquisa, novo estudo revela a dieta para curar diabetes em 2 semanas. Esse tipo de coisa. Conforme você entende mais do que é um estudo de verdade, o que é importante levar em consideração, quais são os dados que realmente valem a pena, você se previne de cair nessas armadilhas, nesses golpes da mídia por aí, certo? Então tá. Então essa aqui é uma revisão. Ou seja, esses pesquisadores analisaram os efeitos da diminuição de carboidratos na alimentação de quem tem diabetes tipo 2. São os objetivos dos pesquisadores. Como eu falei, eles analisaram os efeitos da mudança de alimentação. Simples. E aqui embaixo quem participou e como eles incluíram as pessoas nesta pesquisa. 18 estudos com 2.204 pessoas. Ou seja, nessa revisão, os pesquisadores revisaram 18 estudos. Nesses 18 estudos, participaram 2.204 pessoas. A definição da dieta baixa em carboidratos foi variada. Isso teve efeito nos resultados. Dieta de muito baixo carboidrato, os resultados serão diferentes de uma dieta com carboidratos moderados, por exemplo. A dieta baixa em carboidratos promoveu resultados favoráveis nos termos de hemoglobina, triglicerídeos, colesterol HDL. A dieta baixa em carboidratos demonstrou a redução de medicamentos para diabetes. Além disso, mostrou-se também efeitos positivos no controle da pressão sanguínea. Nesses estudos, então, os médicos que aplicaram essa mudança alimentar, em alguns deles eles perceberam que nem todas as pessoas conseguiam fazer realmente uma dieta bem baixa de carboidrato como seria indicado, que seria abaixo de 50 gramas por dia. Então, alguns dos estudos usaram a definição de 130 gramas por dia. 130 gramas não é assim tão pouco, mas com certeza
é muito menos do que nós estamos acostumados a comer. E com 130 gramas é possível sim ter bons resultados. Por exemplo, a pesquisa que eu vou te mostrar agora, ela fez parte da revisão e os médicos e pesquisadores avaliaram outros 5 estudos. Neles, a quantidade de carboidrato variou de 19 gramas até 95 por dia. Então, 19 é realmente bem pouco carboidrato, é realmente bastante baixo, até 95. E vamos ver um dos estudos. É este aqui, vamos lá. Participaram desse estudo 2 grupos de pacientes obesos com diabetes tipo 2. O primeiro grupo contou com 16 participantes obesos e com diabetes tipo 2, que fizeram parte do grupo low carb, ou seja, baixo carboidrato. Comeram 1.800 calorias os homens e as mulheres 1.600 calorias. E como é que foi exatamente essa alimentação? 20% das calorias totais eram de carboidratos, 30% das calorias de proteína e 50% de gordura. Isso significa que a metade, 900 calorias diárias da alimentação dos homens era composta de gordura. E para as mulheres, 800 calorias de gordura por dia. Esse era o primeiro grupo. O grupo 2 contou com 15 participantes obesos e diabetes. Só que aí eles seguiram a outra alimentação. A recomendação, a high carb, ou seja, alta em carboidratos, que é a dieta padrão recomendada pelos especialistas de saúde para o gerenciamento de diabetes e redução de peso. E como é que foi? Os homens comeram menos, de 1.600, no máximo 1.800. Então já teve uma redução de 200 calorias. E para as mulheres também, 1.400. Como essas calorias foram divididas? 60% de carboidratos, ou seja, mais da metade para carboidratos, apenas 15% de proteína e 25% de gordura. Então, 1/4 apenas da alimentação tinha gordura. Os resultados, então, após 6 meses, está grifado em azul, mas aqui é um pouco mais difícil, mais complicado de entender. Então, eu criei essa tabelinha para descomplicar e mostrar exatamente os resultados. Vamos lá. O grupo low carb, então, comeu pouco carboidrato. Após 6 meses, teve uma redução na glicose de 62,2 mg por decilitro. A hemoglobina, uma redução de 1,4%. E o peso, emagreceram em média 11,4 kg. O outro grupo, o high carb, que comeu 60% de carboidrato. Uma redução, olha só, diminuíram também a glicose, 52,2 mg por decilitro. A hemoglobina, uma redução de 0,6%. E o peso, emagreceram 1,8 kg. Que essa perda de peso, o emagrecimento, no grupo low carb, que comeu pouco carboidrato, após 1 ano, eles haviam mantido essa redução de peso. Então, não é como essas dietas sanfona que você conhece por aí. Talvez até já tenha participado de alguma delas. Em 2, 3 semanas, 1 mês, você emagrece 4, 5 quilos, mas no mês seguinte recupera e até mais. Então, neste caso, não. Talvez você possa ter notado uma coisa e esteja com a seguinte pergunta. O grupo que comeu 60% de carboidratos também reduziu a glicose, mas praticamente não emagreceram. Ale, por que isso? Vamos lá, olha aqui. Eles emagreceram 1,8 kg. Em comparação com o grupo de pouco carboidrato, é quase nada, certo? Mas eles reduziram também a glicose. Olha só, 52,2 mg por decilitro. É bastante, não é? É uma boa redução. Mas por que então que eles melhoraram o nível de glicose e não o peso? Você viu que eles comeram 200 calorias a menos. Dessas 200 calorias também continham carboidratos, ou seja, menos glicose entrou no sangue. Se menos glicose entrou, o corpo usou um pouco mais da própria glicose, então isso diminuiu a glicose. Essa é a explicação básica. Tá, mas por que comendo menos e com menos glicose eles não emagreceram tanto? Porque eles comeram mais da metade da alimentação, mais da metade das calorias eram os carboidratos. Se tem carboidrato entrando, o pâncreas libera insulina. E por que isso é importante? A insulina tem diversas funções no nosso corpo, mas 2 principais a primeira é tirar a glicose do sangue, certo? Para não ter hiperglicemia. Ponto. E a segunda função importante da insulina é que ela facilita
o transporte e a conversão dessa glicose em gordura. Ela facilita o armazenamento dessa gordura no tecido adiposo. Depois que a insulina tira a glicose do sangue, leva para o fígado converte em gordura e ela pega essa gordura e leva para o tecido adiposo e estoca e armazena ali. É por isso que os participantes, que mesmo diminuindo a quantidade de glicose no sangue, não emagreceram tanto, porque a quantidade de insulina ainda estava alta. E a segunda dúvida que talvez você tenha é a seguinte: por que então que o grupo low carb emagreceu tanto? O que fez essa diferença brutal aqui na quantidade de peso, a qualidade do que eles comeram. A metade da alimentação diária deles era composta por gordura. As gorduras não impactam no nível de glicose, ou seja, o pâncreas não libera insulina. Se a insulina não é liberada, significa que o corpo não vai armazenar gordura. Faz sentido para você? Se menos glicose está no sangue, menos insulina tem na corrente sanguínea. Se tem menos glicose para ser convertida em gordura, menos gordura será convertida. E outra coisa, não é só isso. Se a insulina ficou no seu nível normal, o tecido adiposo está, vamos dizer que, liberado para usar a gordura que já está no estoque e usar como fonte de energia. Quando o nível de insulina está elevado no sangue, a queima de gordura é bloqueada e o armazenamento é acionado, ou seja, o corpo começa a armazenar mais gordura no tecido adiposo e não libera nada. Quando a insulina não está presente ou está no seu nível normal, saudável, baixo, o tecido adiposo recebe o sinal para usar essa gordura que ele tem armazenada e começa a liberar, começa a converter em energia. Assim, o corpo tem energia para continuar funcionando e o emagrecimento é uma consequência saudável. É por isso que as pessoas que comeram pouco carboidrato reduziram a glicose e emagreceram tanto. Então, o que você pode perceber, concluir deste estudo? Uma coisa principal: comer mais carboidratos e menos gordura não funciona. Isso não promove um emagrecimento. Você percebeu que em 6 meses as pessoas emagreceram 1,8 kg e o contrário, foram mais de 11 quilos perdidos. Então, comer mais carboidrato e menos gordura simplesmente não funciona. Vamos a uma segunda pesquisa então, onde a quantidade de carboidratos foi 20 gramas. 20 gramas por dia. Aquela ali era de 19 até 95. 95 gramas é uma boa quantidade de carboidratos. 20 gramas significa que é uma dieta cetogênica. Cetogênica é sim uma dieta low carb, mas é uma dieta de muito baixo carboidrato, porque é de 20 gramas para baixo. O efeito de uma dieta baixa em carboidratos, uma dieta cetogênica, versus uma dieta de baixo índice glicêmico no controle de diabetes tipo 2 mellitus. Estudo publicado em dezembro de 2008. O objetivo dos pesquisadores. Neste estudo, nós testamos a hipótese de que a dieta baixa em carboidratos poderia levar a melhoras no controle glicêmico em um período de 24 semanas em pacientes com obesidade e diabetes tipo 2 mellitus. Esse era o objetivo dos pesquisadores. Como aconteceu? Quais foram os métodos? Quem participou do estudo, como os pesquisadores arrumaram isso aí? Vamos lá. 48 participantes com obesidade e diabetes tipo 2 participaram do estudo. Um grupo ficou no grupo baixo carboidrato, ou a dieta cetogênica nesse caso, que foram menos de 20 carboidratos por dia, ou então num outro grupo de baixo índice glicêmico, onde eles comeram menos, olha só, uma redução de 500 calorias. Eu acho que você já ouviu em algum lugar de alguém, de algum expert, de algum famosinho por aí, que é preciso ter um déficit de calorias para poder emagrecer, não é verdade? Você nunca ouviu isso? Você tem que criar um déficit de calorias para o corpo poder queimar mais do que consome. Mas será que isso é verdade? Vamos ver. O principal resultado que os pesquisadores queriam avaliaram no caso, é o controle glicêmico.
foi medido pela hemoglobina. Resultados: o grupo low carb, muito baixo em carboidrato, cetogênico, teve uma grande melhora no nível de hemoglobina, uma redução de 1,5%. Olha o emagrecimento: 11 kg e 100 gramas, uma redução de peso em mais de 11 kg em 24 semanas. O HDL melhorou também. O colesterol HDL é o colesterol bom, que comeu pouco carboidrato melhorou o bom colesterol em 5,6 mg por decilitro. Agora preste bastante atenção no que está grifado em azul com as setinhas verdes. Os medicamentos de diabetes foram reduzidos ou eliminados em 95,2% dos participantes low carb. Deixa eu repetir. 95,2% das pessoas com diabetes que diminuíram os carboidratos no período de 24 semanas reduziram ou eliminaram completamente seus medicamentos. Isso parece bom para você? Isso prova para você que reduzir os carboidratos funciona para quem tem diabetes? Eu espero que seja uma prova cabal para você. Qual é a conclusão dos pesquisadores? Uma dieta baixa em carboidratos leva a uma grande melhora no controle glicêmico e reduz os medicamentos de uso frequente. Tá, eu dei toda essa volta, falei de pesquisas, estudos, revisões, um monte de coisa. Mas por que eu falei isso? Por que eu te mostrei tudo isso? É para mostrar que o tipo de alimentação que eu estou falando no canal há mais de ano, ela foi testada, ela foi aprovada por pesquisadores e médicos. Os pesquisadores e médicos já pegaram um grupo de pessoas, deram esse tipo de alimentação, contra um grupo de pessoas que seguiu a dieta padrão. E os resultados estão aí. Pessoas que reduzem a quantidade de carboidratos, emagrecem, melhores níveis de glicose, de hemoglobina, melhoram o colesterol e diminuem ou eliminam completamente os medicamentos. Está provado pela ciência. Então sim, a dieta low carb, baixa em carboidratos ou muito baixa em carboidratos, no caso da cetogênica, é a melhor opção para quem quer controlar a glicose, diminuir a resistência à insulina, emagrecer e diminuir ou então eliminar os medicamentos. Já está provado, não tem mais argumentos contra. E eu não vou te falar, por exemplo, que comer cebola, tomate e ovo vai emagrecer e controlar a glicose só por falar, porque é o que eu tenho na minha geladeira. Não é isso. Eu não vou te falar nada sem ter uma base por trás, sem estar suportado pela ciência. Se o tipo de alimentação foi testado na prática e funciona, eu vou te mostrar os resultados. Está aqui, esse grupo de pessoas comeu isso e os resultados foram estes. Simples. Então assim, a alimentação low carb, baixa em carboidratos, e a cetogênica, muito baixa em carboidratos, foi testada e aprovada. Elas controlam a glicose e são opções saudáveis para quem tem diabetes tipo 2. Ponto. Não sei se você notou, mas em algum dos estudos a quantidade de proteínas variou, a de gordura também. Tá? Em alguns estudos a metade da alimentação foi de gordura, outros 45%, a proteína também variou 15%, 20%, 35%. Diversas variações de low carb. Então você não precisa ficar preso em comer sempre a mesma porçãozinha de comida todos. Você pode variar e ter os mesmos benefícios. Não é uma dieta que te deixa preso, que eu só posso comer esse pedacinho daqui, esse pedacinho dali e mais 20 gramas de não sei o que. Não é isso. Você pode variar. O que é importante notar que todas as pesquisas, todos os estudos, todos os participantes que tiveram os ótimos resultados, eles tinham algo em comum. A quantidade de carboidratos na alimentação era menor do que a quantidade de proteínas e gordura. Isso é a base, ter menos carboidratos na alimentação. Para concluir aqui, eu te dei o que? 40, 45 opções de alimentos low carb, baixo em carboidratos. E dentro de todas essas alternativas, será que você não consegue comer pelo menos uns 3, digamos assim? Implementar uns 3 na alimentação? Será que você não consegue diminuir os alimentos que aumentam a glicose por alguma dessas opções? Que neste começo de ano você não consegue já começar a fazer mudança para ter o controle da sua saúde em mãos? Bom, esse vídeo então fica por aqui.
obrigado pela sua atenção. Dúvidas, perguntas, deixa no comentário aqui abaixo e eu estarei respondendo. Obrigado, forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.